Então, hoje vamos falar sobre um livro bastante importante na literatura brasileira, que tem uma obra do escritor pré-modernista Lima Barreto. O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse livro aqui, ele é adaptado para uma versão de novos leitores, que tem uma forma resumida da história. Mas existem outros livros que têm uma forma mais explícita da história, uma forma mais longa, contando detalhe por detalhe. Essa é uma forma mais resumida. Então, vamos falar um pouco de Lima Barreto. Ele nasceu em 1881 e faleceu em 1922. Mas durante sua carreira, em lançar e expor os livros, ele passou por muitas dificuldades, ou seja, o público não via a importância que ele era na literatura brasileira por conta do álcool. Ele era um alcoólatra, ele entrava e saía do hospício por conta de invalidez, e isso dificultou bastante na publicação e para ver as suas obras o público. Esse livro ele é dividido em 3 partes, foi publicado em 1911 nos folhetinhos do Jornal dos Comércios. A obra integral foi publicada no livro em 1915. Então, essa obra ela se baseia principalmente em volta do ator Policarpo Quaresma, que ele é um defensor da nossa pátria, a pátria brasileira. Ele defende tudo do Brasil, ele quer mostrar para o povo brasileiro das grandezas que o Brasil tem, ou seja, das riquezas das terras. Ele conta sobre as histórias dos índios. Policarpo, ele ama a nossa cultura e ele chega até estudar a tocar violão, por conta que ele quer aprender a nossa música, ele quer aprender tudo para passar para os brasileiros. E ele tem um grande amigo, que é Ricardo Coração dos Outros, que ensina ele, mas chega um momento que ele decide parar e vai atrás da cultura das nossas terras, a riqueza das terras. Temos que conhecer nossa cultura, nossa agricultura, nossas músicas, nossa cultura. Temos que dar valor, Brasil! Brincadeirinha, gente! Mas Policarpo era assim. Então, deixando as brincadeirinhas de lado, vamos voltar ao foco. Policarpo Quaresma, ele era o protagonista. Ele que era doido pela nossa pátria. Ele era um homem alto, magro, que ficava na sua. Ele queria mostrar o seu amor com a sua pátria e queria mostrar para os outros. Ou seja, ele queria também que os outros amassem a sua pátria. Então temos a personagem Adelaide, a irmã de Policarpo Quaresma. Era uma mulher bonita, formosa, solteira, chamada Beata. Ela não gostava desse amor de Policarpo com o Brasil. Ela não gostava que ele mostrasse isso, que ele era louco por a nossa cultura. Então, Ricardo Coração dos Outros, ele era um grande amigo de Policarpo e também era quem ensinava ele a tocar violão, para aprender mais das nossas músicas brasileiras. Vicente Coleone e Olga. Vicente era o pai de Olga e também um grande amigo de Policarpo, o que fez Policarpo ajudar ele em um curto período da sua vida em que ele passava necessidades. Sendo assim, como forma de carinho, Policarpo batizou Olga. Temos também Anastácio. Anastácio era quem vivia dia a dia com Policarpo na época em que ele criou o seu sítio, ou seja, ele que cuidava das suas hortas, da sua alimentação, a que criava do sítio de Policarpo. Dentre outros personagens principais se encontra General Albernaz, Contra-Almirante Caldas, Dona Maricota, Armando Borges, Felizardo e Candeiro, Tenente Antônio Dutra e Dutra Campos. Esses também se destacaram bastante em todo o livro. E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Eu vou estar aqui falando hoje sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, continuando o vídeo, e eu vou falar sobre o momento mais importante do livro. Ou seja, o momento mais importante do livro é o fim de Policarpo Quaresma. Por isso que o livro se chama O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo, ele estava lá, na terceira parte do livro fala isso. Ele estava lá no seu sítio, que se chamava o Sossego, e ele foi chamado para ir para a guerra,
ou seja, para servir ao presidente Floriano. E nisso Floriano era um presidente muito cruel e muito autoritário e condenou Policarpo Quaresma e ele foi preso. Depois disso, Policarpo, ele ficou imaginando, nossa, eu vou ter esse fim por conta de que eu amei a minha pátria, que eu servi ao meu povo de uma forma tão intensa, eu vou ter esse fim. Por isso, ele não se abalava por esse motivo. Ele queria sempre amar o seu povo de uma forma intensa, muito intensa mesmo. E por isso que o livro fala o título Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse foi o fim dele, até porque a sua afilhada Olga queria salvá-lo, mas ela pensou, eu não vou salvar o meu padrinho, porque senão ele vai sair como se fosse um qualquer, e ele eu tenho certeza que ele não iria gostar de sair assim. Eu sei que ele prefere morrer pela sua pátria, pelo aquilo que ele ama. Então, por isso, é o momento mais importante do livro, que é o triste fim que Policarpo teve. Agora iremos falar de um pouco de algumas questões de vestibulares passados e Enems que poderiam cair sobre o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nossa primeira questão vai ser da Unifuvest e temos 5 alternativas: letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. A letra A não seria a questão correta, pois a narrativa não está contando a vida de uma pessoa humilde e conformada com a sociedade atual. A letra B também não seria, porque não é uma autobiografia do personagem título. A letra C também não, porque ele não está relatando aventuras de um nacionalista ingênuo, fanático e que lidera um grupo de oposição no início da República. E nem a letra D, que o livro seria uma memória de um personagem título através de um artifício narrativo. Seria então a resposta E, que seria a história de um nacionalista fanático que quixotescamente tentava resolver sozinho os males da sociedade atual. Vamos para a segunda questão. Temos aqui a segunda questão, que seria da PUC, da personagem que dá título ao romance Triste Fim de Policarpo Quaresma. Podemos afirmar que a letra A não seria, pois ele não era um nacionalista que não estudava sobre o seu país. Sim, ele estudava sobre o seu país, então a questão está errada. A letra B, perpetuou seu suicídio. Não, pois ele foi condenado injustamente. Então a resposta seria a letra C, que ele defendeu os valores nacionais, brigou por eles a vida toda e foi condenado à morte injustamente por valores que defendia. Temos então a terceira questão, da FUVEST. No romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o nacionalismo exacerbado e delirante de personagem principal motiva seu engajamento em 3 diferentes projetos que objetivam retomar o país. Esses projetos visam sucessivamente aos seguintes setores da vida nacional. Durante todo o livro, ele vai estar retratando de diversos fatores, como culturais, agrícolas e políticos. Então, podemos concluir que a letra C seria a alternativa correta, enquanto os outros estão errados. Vamos para a quarta questão, que seria do Enem, que vai trazer um trecho que estaremos mostrando aqui do lado. Tá pedindo qual no fragmento destacado a relação do personagem ao desdobramento das suas iniciativas patrióticas e evidencia que a resposta correta será a letra C, que seria a construção de uma pátria a partir de elementos místicos com a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. A quinta questão é a questão da UFRS e está pedindo para considerar as seguintes afirmações sobre o triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. A primeira vem abordando, na primeira parte, o autor apresenta um funcionário público exemplar, um patriota e um nacionalista obcecado. Essa questão está correta.
Na segunda parte, Policarpo está no campo, dedicando-se à lavoura nas terras férteis do país, mas a Saúvas põe fim no seu projeto. Sim, está correto também. E a terceira parte em que prevalece a satírica política. Policarpo rebela-se contra a república e o militarismo, acabando preso e condenado à morte. Também é correta. Então a alternativa certa seria a letra E, que é a primeira, a segunda e a terceira que estão corretas. Agora eu vou falar sobre a lição que o livro deixa. A obra ela faz uma análise com a sociedade brasileira da época. A maior crítica recai sobre o universo da política do país. De um tom profético, Barreto ele traz questões como as injustiças sociais, o clientelismo, a burocracia e os interesses pessoais e políticos. De modo nacionalista, exagerado, em postura ingênua e idealista, o escritor ele traz à tona questões de denúncias sociais. Também você pode ver que no livro ele cita algumas guerras que realmente aconteceram na realidade, como a Guerra do Paraguai, a Revolução Federalista e a Revolta Armada. Agora eu vou falar um pouco sobre o livro com a atualidade. Você pode perceber que o livro ele cita bastante questões sociais, que é muito relacionado aos dias de hoje. Um exemplo disso é a amizade de Policarpo com o presidente Floriano. Ele pedia, igual um exemplo, Policarpo ele pedia várias coisas e o Floriano ele sempre prometia realizar. E isso é bastante relacionado à atualidade porque o presidente ele fala, o Estado ele fala que vai fazer alguma coisa, só que acaba não fazendo. Ele promete e não cumpre essas promessas. Também tem a questão da corrupção e também diversos fatos que aconteceram na época pode refletir com os dias atuais.